Vamos lá. Bom dia, bom dia. Começando mais uma semana, estamos aqui para um papo rápido, para a gente falar um pouco sobre a nossa relação com as crianças, e o nosso papel na vida delas, sendo os adultos dessa relação. E hoje eu vou trazer 2 ferramentas da disciplina positiva que podem ser muito úteis para nossa comunicação com a nossa criança, tá. Eu sou Gustavo Sayuri, sou educadora parental, sou mãe da Sara, de 7 anos, eh pós-graduanda em neuropsicologia, e estou aqui toda segunda-feira, às 9h15, tanto pelo Insta quanto pelo YouTube, para a gente conversar um pouco e falar um pouco sobre, eh, essa nossa relação com as crianças. Bom, então hoje eu separei 2 ferramentas, né, do baralho aqui, não sei se vocês conhecem o baralho da disciplina positiva, eu separei 2 pra gente falar. É bem legal esse baralho, porque ele já tá meio sintetizado, assim, simplificado, então algumas estratégias, algumas ferramentas, que a gente pode usar na educação dos nossos filhos. O que eu trouxe hoje? Trouxe 2 aqui. A primeira, sinais não verbais, que é justamente isso, a gente usar sinais em vez de palavras, né. Ninguém gosta de sermão, né, de ouvir aquele sermãozão, né, essa explicação, cansa, e a criança cansa mais ainda, né. Então, para facilitar, a gente pode usar sinais não verbais, né. Então a gente vai, apontar para o brinquedo que está fora do lugar, né, mas a gente não vai fazer aquela cara de: "Ah, ó o brinquedo, né, hum". Não, a gente vai fazer uma cara neutra, às vezes a gente pode até fazer uma carinha meio, né, engraçada, de tipo: tá fora do lugar, né, mas sem usar nenhuma palavra, a gente aponta, né, a criança tá correndo num, sei lá, né, num ambiente que não era adequado, ela tá correndo, ela precisou estar ali, né, enfim. Ou tá correndo pra muito longe, ó, dá um tapinha assim, ó, no banquinho do lado, vocês não estão enxergando minha mão, né, gente, dá um tapinha assim, ó, aqui na cama, na cama, né, de: "Senta aqui, vem aqui pra perto da mamãe". Ma mas lembrando que a nossa comunicação, não verbal, né, que o nosso semblante, tudo, os nossos gestos, isso também comunica. Então, às vezes, não adianta só a gente não usar as palavras, mas fazer uma cara de raiva, que a criança fica com medo. Então, não é essa a ideia da ferramenta, tá. A ferramenta, ela é para gerar, cooperação, gerar engajamento, e a criança não vai querer engajar, não vai querer cooperar, não vai querer facilitar as coisas, né, e colaborar se ela estiver se sentindo ameaçada. Ela pode até colaborar, né, na verdade ela vai te obedecer na raiva ali, na força do ódio. Então não é essa a ideia da ferramenta, essa é realmente a gente usar, até tem o desenho aqui, ó, que é de um reloginho, né, então tá atrasado, em vez de você ficar falando: "Vamos, corre, 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 que a gente tem horário, estamos atrasados", é só um: "Hum, tá dando horário, a gente precisa sair", né, então, usar sinais não verbais, né, então, ao invés de falar: "Ah, vai lá colocar o sapato", você pega o sapato e entrega pra criança, né, pega ali, ó, entregou pra criança o sapatinho e e pronto, né, a criança vai colocar o sapato. E lembrar também, eh é importante que esses sinais eles sejam ou familiares ou eles já sejam combinados antecipadamente, porque a criança ela não vai deduzir o que que você está pensando, né, não é só porque você pegou o sapato, vocês estão se arrumando para sair, né, e você pega o sapato e entrega para ela, então pode ser que para ela não seja tão óbvio quanto é pra gente, né, tipo, é óbvio que você tem que pôr o sapato para sair, mas não, pode ser que para ela não seja óbvio, então é importante que isso seja combinado antes, né, que isso, né, seja familiar. No caso do sapato até é, né, ela sabe que ela tem que pôr o sapato, mas assim, é importante que a criança saiba o que você tá querendo dizer, que senão você vai ficar só passando raiva, né, de tipo: "Meu Deus, essa criança não tá ela não tá me entendendo, eu tô tá sendo óbvio, né, eu apontei para o brinquedo, é óbvio que é pra guardar o brinquedo que ela deixou jogado". Não, pode ser que não seja óbvio, então é importante combinar, né, deixar isso combinado, ser coisas que a criança já tá familiarizada pra pra poder engajar, né. Aqui em casa a gente tem a questão, a Sara tá usando aparelho, né, então acho que quem tem filhos com aparelho sabe, tem que ficar lembrando o tempo inteiro que a criança tem que pôr o aparelho, tem que pôr o aparelho, tirou pra comer, mas tem que pôr o aparelho de volta, né. E pra gente não ficar repetindo, porque a gente cansa de ficar repetindo e falando, e falando, e falando, e falando, e
as crianças cansam de ficar ouvindo, 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 né. Então, para a gente minimizar esses atritos, esses conflitos, que eu fiz aqui em casa quando precisa pôr o aparelho? Faço uma careta, aponto o dente, dou um sorriso forçado, o aparelho, né, nhanhã, cadê o aparelho? E ela já sabe que ela tem que pôr aparelho, né, eu não preciso ficar falando: "Tem que pôr aparelho, você tá muito tempo sem aparelho, se não usar aparelho não vai melhorar os dentes". Eu fiquei cansada, ela ficou cansada, gerou atrito, desconectou. Pode ser que a criança vá, pode ser que ela não vá e ela fique enrolando e você fique com mais raiva ainda, né, porque se a criança não se sentir motivada para fazer as coisas, ela não vai colaborar, né. Então, usar essas coisas não verbais pode, facilitar muito. Tem até um outro também, um exemplo que eu ia dar, de beber água. Gente, minha filha, ela tem uma dificuldade muito grande para beber água. Ela não bebe água. A gente precisa, assim, ficar em cima para ela poder beber água. Ela só bebe água quando realmente tá brincando, esbaforida, mas, assim, no dia a dia, assim, se ela tá de boinha, ela não bebe água. E adianta eu ficar falando, falando: "Você precisa beber água, seu corpo precisa de água, blá blá blá, blá blá blá", trazer toda uma teoria, né, da importância da água na vida da criança. Não funciona, não dá certo. Então o que que eu faço? Eu tô sempre com uma garrafinha, né, eu ando sempre com uma garrafinha de água. Eu dei um gole na água, ó, eu não falo, eu só entrego a água pra ela, ela já sabe que ela precisa, ela sabe, né, a gente já falou, já explicou que ela precisa beber água, que ela tinha que beber mais água, que ela tá bebendo pouca água, então ela já sabe, isso já está pré-combinado, ela precisa beber água. Então quando eu entrego a garrafinha pra ela destampada, né, pego, ó, dou um golinho, entrego a garrafinha na mão dela. Ela já sabe que é pra ela beber um gole de água. Eu não preciso falar: "Bebe água que você precisa beber água, não bebeu água hoje". Eu só entreguei, e ela já entendeu, tá. Então, são esses sinais não verbais que às vezes facilita muito a nossa comunicação com a nossa criança. Facilita, na questão de não gerar atrito, não desconectar a gente, não cansar tanto a gente e não cansar tanto a nossa criança, tá. Aí a outra ferramenta que eu ia trazer, aqui, é apenas uma palavra, que eu acho que também é algo muito próximo dos sinais não verbais, também é uma forma de comunicação, né, pra facilitar a nossa comunicação, a gente pode usar apenas uma palavra. Então, que nem do exemplo do brinquedo, né, de você apontar para o brinquedo, você pode também falar: "Ó o brinquedo", né, né, "o sapato, sapato". Eu não preciso falar: "Precisa pôr o sapato, vai pôr o sapato que a gente tá atrasado, tá-tá-tá". Sapato, né. Ou a gente usa frasezinhas curtas também, né, mas sem grandes sermões. Uma coisa que eu uso muito aqui em casa, às vezes eu faço perguntas, né. Eu queria às vezes a Sara terminou de comer e deixou o prato em cima da mesa. Em vez de eu falar: "Vem aqui pegar o prato, vem recolher o prato, você esqueceu o prato em cima da mesa", eu pergunto: "Você já terminou de comer?" E imediatamente ela já sabe o que eu tô querendo dizer, né. Eu não tô mandando ela, porque, gente, é horrível a gente ser mandado o dia inteiro. E tem horas que a gente precisa mandar, né. Tem horas que não tem muita solução, mas tem horas que tem. Na verdade, grande parte das vezes a gente tem como, ao invés de ficar ali forçando a criança a fazer o que precisa às vezes, né, ou o que a gente quer, eh, a gente tem como falar de uma forma mais delicada, de uma forma mais gentil, de uma forma mais respeitosa com a criança, eh, e gerar uma cooperação ali, tá. Então, às vezes apenas uma palavra pode funcionar muito bem pra, quando às vezes até quando não tem às vezes tão bem combinadas as coisas, as situações, às vezes uma palavra só, ela vai ser mais fácil para a criança entender o que ela precisa fazer. Então são coisas que acho que facilita muito a nossa comunicação. Ela não vai, gerar ali um desconforto maior, né, um atrito entre os pais e a criança, não vai, eh, desconectar a gente, porque eu acho que quando a gente fica mandando, a gente desconecta muito a criança da gente. E uma coisa que eu acho que é fundamental na nossa relação com as nossas crianças é a gente estar conectados com as crianças, é a gente estar com esse vínculo, funcional, porque o aprendizado ele só vem nesse momento. Quando a gente está conectado, quando a criança tá ali em fusão com a gente, né, a criança está muito mais receptiva para aprender, está muito mais receptiva para nos ouvir.
né, então eu acho muito importante a gente manter esse vínculo. E, uma coisa que eu vou até mostrar pra vocês, gente, não sei se vocês conseguem enxergar. Tem uma plaquinha ali, ó, mas acho que não dá pra vocês lerem, mas tá escrito assim, ó, que tá no Instagram, tá um pouco mais pra cá. Ó, tá ali, ó: "Cuidado, o monstro quer sair do armário, feche a porta". Essa também é uma estratégia pra gente usar os sinais não verbais, né, porque eu já cansei de falar pra criança que ela tem que fechar a porta do armário, né, que nunca estava fechada, estava sempre aberta a porta do armário. Então essa é uma estratégia também que a gente pode usar, não é um sinal, mas é um símbolo. Eu coloquei ali na porta, porque é um lembrete para ela, né, para ajudar ela na hora que ela tá fechando a porta, que ela tá usando o armário, né, ela tem ali uma plaquinha para lembrar ela, e não a mãe dela falando, enchendo a cabeça dela de: "Fecha o armário, a porta tá aberta". Né, e outra coisa que eu ia comentar sobre essa questão da plaquinha que eu fiz, né, que eu coloquei o monstro, né, cuidado, eh, o monstro quer sair do armário. A brincadeira de monstro pra gente é uma coisa nossa, tá, é uma coisa que ela tem um joguinho, que é muito legal aliás, que chama Caça aos Monstros, então a gente tem que, mandar o monstro para o armário, tem um significado pra gente, tá, isso aqui não é aleatório, tá. Até teve uma amiguinha dela que veio aqui e ficou: "Que monstro vai sair do armário?" Eu falei: "Não, é uma brincadeira, tá tudo bem, tá tudo bem". É uma brincadeira que é uma coisa nossa, tem que ser algo que funcione com vocês, né, algo que, eh eh, seja uma comunicação própria de vocês, né, vocês não vão pegar e colocar uma placa dessa no armário de vocês, pode ser que não funcione, pode ser até que a criança fique com medo, nunca mais abre a porta do armário, porque ela vai ficar com medo do monstro, né, não é essa a ideia. Então a gente tem que também conhecer a nossa criança para entender como usar essa ferramenta, né, como aplicar essa ferramenta. Até nessa questão de, às vezes, de apenas uma palavra, às vezes uma frase, ou mesmo um sinal, a gente pode eu gosto muito de usar o lúdico, que é uma outra ferramenta também que tem até aqui no baralho, eh, é de usar essa questão mais lúdica para a gente tá, tá lidando com algumas conflitos, alguns comportamentos da criança. E eu gosto muito de incorporar o lúdico, porque eu acho que é o idioma da criança. A criança aprende brincando, né? Então, o brincar é a língua dela. Então, eu acho que é muito importante a gente usar sempre o lúdico. Então, eu sempre tento incorporar. E às vezes essa questão de, né, que nem aqui no caso usei um monstrinho, porque é uma coisa que funciona pra gente. Às vezes você combinar e criar um sinal, criar uma palavra que seja de vocês, né, às vezes até meio que um código secreto, sabe. Então, sei lá, a criança ela tem o costume de sair correndo na sua frente, né, e você fica preocupado, você não quer que ela corra, né, vai pra tão longe, você quer que ela fique perto de você, em vez de você ficar gritando com a criança no meio do shopping, do parque, do sei lá onde, né, no meio da rua, para ela voltar para perto de você, se você criar uma palavra, né, não sei, dinossauro voador, não sei, pode ser que isso tenha significado para sua criança, ou deixar ela mesmo inventar uma coisa, uma palavra que não o Tubirombas lá de que sabe, eu não sei, inventa uma palavra que seja divertido, que assim que ela ouvir, opa, me chamou e tem que ser uma palavra que, né, seja chamativa, porque se você falar corrida no meio do que ela tá correndo, pode ser que ela não associe, que ela não lembre daquele combinado, mas quando é uma palavra que: "Opa, que é isso que minha mãe tá falando? Que meu pai tá falando? Dinossauro voador? Ah, é, que eu tenho que ficar perto". Então, ela vai desacelerando, vai ficar mais perto de você, porque ela achou divertido, porque ela achou aquilo legal. E tá tudo bem, né, funcionou, a comunicação foi efetiva e sim, a gente não precisa ficar mandando, a criança pode achar, na verdade, o ideal é que a criança ache divertido, colaborar, né, que ela ache divertido, que ela se empenhe e que ela queira colaborar com a gente, né. E até o sinal não verbal, também a gente pode criar sei lá, a criança grita muito e às vezes aquilo te incomoda ou tá num ambiente que não dá. Então, sei lá: "Ó filha, vamos combinar, o que que a gente pode fazer? Se a gente der 3 piscadinhas, assim, bem forte, pra te lembrar que você tá gritando muito alto, né, ou apertar a orelha de: 'Ai, minha orelha tá doendo'", não sei, a gente vai inventar alguma coisa, sabe. Mas usar também a ludicidade pra, chamar a atenção da criança, né, e lembrar ela de: "Olha, a gente tem um combinado", né.
Vai funcionar todas as vezes? Óbvio que não, não vai funcionar todas as vezes, né, mas a gente vai, dar ferramentas, a gente vai trazer estratégias para que essa relação flua de uma forma melhor, né. Tem até um que circula muito por aí e eu já usei aqui em casa também, uso até hoje, né, quando a Sara tinha uns 3 anos mais ou menos, eu ensinei para ela aquela questão de interromper a conversa, não sei se vocês conhecem, mas é uma estratégia que você quando você estiver conversando com alguém, né, tiver ali com alguma amiga, conversando, e a criança que quiser vir falar com você, ao invés dela simplesmente chegar e que a gente sabe, né, que é assim que funciona, em vez da criança chegar dessa forma, a gente ensinar ela a colocar a mãozinha na nossa mãozinha, né, então, a criança põe a mãozinha na nossa mão, e quando a gente perceber que ela pôs a mãozinha porque ela quer falar, a gente coloca a nossa mão em cima da mãozinha dela para ela entender de: "Ah, eu entendi que você quer falar". Assim que der aqui, né, um corte aqui, né, uma pausa aqui na minha conversa, eu vou te ouvir, né, então, e deixar isso muito claro para ela, só que prestar atenção, tá gente, não adianta você combinar isso com a criança e depois não cumprir, né, então prestar atenção. E é muito bonitinho, porque as primeiras vezes que eu ensinei a Sara, ela tinha uns 3 aninhos, eu não achei que tinha funcionado, eu não sa eu ensinei, óbvio que você não vai ensinar na hora, tá gente, isso sempre você vai fazer um combinado antes, né, então eu falei: "Ó filha, quando você quiser falar com a mamãe estiver conversando, né, coloca a mãozinha assim ó, pra não desrespeitar a conversa da mamãe com a pessoa, né, porque a gente tá conversando, ninguém gosta de ser interrompido, então você põe a mãozinha na mamãe, na mão da mamãe, normalmente eu combino aqui assim, porque às vezes no braço, às vezes a gente, né, não sabe se é um toque de eu quero falar, mas é um toque específico, é a mão em cima da mão e eu coloco a mãozinha em cima. E as primeiras vezes eu não percebi que a Sara estava fazendo. E aí, às vezes, ela apertava e ela ficava apertando, assim, e aí teve até uma vez que ela falou: "Mamãe, eu tô colocando a mãozinha, você não tá prestando atenção". Eu falei: "Verdade", né, então comecei a prestar mais atenção. Mas, assim, é algo que é super efetivo. Não vou dizer que ela faz isso ela ainda usa isso, né, não é todas as vezes, é óbvio, às vezes a criança tá mais animada, ela tá mais ansiosa, ela tá mais eufórica, e acaba passando. E aí a gente, né, reforça isso depois: "Filha, lembra, coloca a mãozinha pra gente falar, pra gente não interromper a conversa, tá bom? Legal, entendi o que você falou, tal, tal, tal. Né, te ouvi, tudo bem", e vida que segue, sabe, o desenvolvimento da criança, o aprendizado, ele não é uma linha linear, não é assim: "Ah, aprendeu, agora vai fazer pra sempre certo". Não, não funciona assim, tá. Então, eh, vai ter ali os momentos, né, mas, a gente vai seguindo e vai reforçando cada vez que não fizer. E reforçando também quando fizer, né, é importante também esse reforço positivo de: "Ah, eu vi que você colocou a mãozinha. Obrigada por ter esperado a mamãe terminar de falar. Agora você pode falar, né, agora eu tô te ouvindo". E vira para a criança e escuta ela, né, sem pressa. "Ah, entendi, você falou isso, isso, isso. Ah, entendi, tá bom. Então, né, se precisar resolver alguma coisa, se não tá, agora a mamãe vai voltar aqui conversar com a minha amiga", né. E, enfim, é algo que funciona muito, essas formas de comunicação aqui, né, então, sinais opa, ao contrário, sinais não verbais e apenas uma palavra. Então trouxe 2 ferramentas aqui pra gente, de repente poder aplicar aí no nosso dia a dia com as nossas crianças para facilitar a nossa comunicação, para tentar ter mais colaboração, para a gente ser mais respeitoso na hora de pedir as coisas para nossa criança, na hora da gente se comunicar, né. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não esqueça, gente, de compartilhar, de mandar para as amigas, de curtir, de comentar, me trazer mais temas que vocês querem por aqui, me contar os desafios que vocês estão tendo aí que, de repente, eu posso ajudar, aqui no nosso papo, tá bom? E nos vemos semana que vem. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.